Olá a todos, sejam bem-vindos à disciplina Desenho Técnico 1. Hoje nós vamos começar então com uma introdução. Na unidade 1 do nosso conteúdo programático, nós vamos ver então as razões de importância no desenho técnico, classificação dele, os tipos específicos de papel e seus formatos, legenda e sublegenda industrial, caligrafia técnica e escalas. Tá bem? Então, o desenho técnico é uma linguagem que muitas vezes é utilizada para esclarecer como é feito um certo objeto, como ele é, certo? E porque a linguagem falada ou escrita não consegue explicar completamente como ela é feita. Então, tem um exemplo bem básico aqui, ó. Se eu dissesse para vocês, eu quero que vocês façam um cilindro com 300 milímetros de comprimento e 50 milímetros de diâmetro. É muito simples, vocês já entenderam a peça. Vocês conseguem construir ela tranquilamente. Só que o número de detalhes que ela possui é muito baixa, tá? São poucas informações. Então, se eu fosse desenhar isso que eu falei, eu teria que executar todo essa representação, essa projeção, né, essas duas vistas, colocar a cotação, colocar no formato. Isso demoraria um tempo, muito mais do que eu ter me expressado com essa frase aqui. Bom, então, na verdade, o desenho técnico não é tão interessante assim. O problema é que as peças não são tão simples na maioria das vezes. Então, se eu tivesse que definir, né, de forma falada ou de forma escrita, como é que é essa peça aqui, eu teria que começar pela forma básica dela, né? Então, eu começaria, ela é um perfil L, né, de espessura de tantos milímetros, ela possui uma das bases com um cilindro, que tem um comprimento de tantos milímetros, ele é posicionado a tantos milímetros da borda tal e tantos milímetros da borda tal. Ele possui tantos milímetros de diâmetro. Então, vejam que agora começou a ficar mais complexo a minha explicação. Se vocês não tivessem esse desenho aqui, talvez vocês ficariam imaginando a peça, mas como a interpretação pode ser subjetiva, se eu desse essa informação para duas pessoas diferentes, talvez iriam ser executadas duas peças diferentes, por causa da interpretação, porque é uma fala, tá? E claro, essa aqui é mais simples, mas tem outras mais complexas, muito mais complexas, e também não só na questão de uma peça, né, mas também de um conjunto, ou montagem, ou também algum tipo de esquema. Então, o desenho técnico vem para melhorar esse entendimento, para esclarecer como é que é feito e como deve ser feito, né? Porque não tem dois tipos de interpretação. O desenho técnico só possui um tipo de interpretação. Então, se eu entregar essa peça aqui, que possui duas vistas e uma série de informações aqui, eu entregar para duas pessoas diferentes, necessariamente tem que sair a mesma peça. Se sair duas peças diferentes, ou teve uma interpretação errada do próprio operador, né? Ou faltou alguma informação que o operador da máquina teve que extrapolar, ou teve que, de certa forma, no seu entendimento, era assim que deveria ser feito. Bom, mas aí houve um erro, claro. Então, no desenho técnico, não existe dois tipos de peças executadas de uma mesma representação geométrica, tá? Então, só que no caso de um desenho artístico, mesmo que ele seja de um equipamento, uma máquina, né? Que é no caso aqui do ornitóptero, lá da criação de Da Vinci de 1488, ele desenvolveu esse desenho, né?
para explicitar um equipamento que ele queria projetar, né? Que ele talvez queria até construir. Então, você consegue até tomar uma proporção. Se eu entregasse para duas pessoas, né, diferentes, ele até tomaria algumas proporções, né? Porque aqui tem uma pessoa, ela vai posicionada aqui no meio, ele conseguiria entender, então, que esse diâmetro aqui tem que passar a pessoa aqui dentro, né? Mas o diâmetro, né, desses dois construtores, desses dois fabricantes que eu entreguei o desenho, não necessariamente ia ser o mesmo diâmetro. Bom, então aí eu já tenho duas máquinas diferentes. Por quê? Porque aqui eu não possuo, então, informações de dimensão, material, acabamento. Então, a sua fabricação fica bem subjetiva, fica para cada um dos fabricantes estipular quais são as medidas, tá bem? Então, essa é a grande diferença do desenho artístico e do desenho técnico. E para que ele seja, de certa forma, entendido por qualquer pessoa, algumas regras têm que ser estabelecidas, algumas normas têm que ser estabelecidas para que não sejam feitos, não seja colocado informações dentro do desenho que não são entendidas, né? Então, essas regras vêm para auxiliar tanto o projetista como quem está interpretando o desenho, quem está lendo o desenho para executar a peça. Porque senão ficaria muito amplo o entendimento. Então, nesse caso, as normas são interessantes e são importantes para que esses dois lados do desenho, né, consigam conversar, né? Tanto quem está desenhando quanto quem está lendo o desenho. Bom, eu indico, então, vocês comprarem aqui uma régua de 300 milímetros, de preferência que ela seja translúcida, né? Que seja transparente. Um compasso simples, de preferência metálico, que eles possuem uma qualidade melhor. Lápis ou lapiseira. Atualmente, as mais utilizadas são 0,5 e 0,7 de diâmetro. Esquadros. Aí, então, são dois, um de 30 e 60 graus e outro de 45 graus. Nada disso é obrigatório para comprar, mas, na verdade, eu indico porque vai facilitar o desempenho de vocês na disciplina. E por que tem que comprar esses esquadros? Os esquadros vão conseguir fazer a maioria dos ângulos, tá? Sendo eles diretamente, usando um de forma unitária, ou em pares, tá? Eu consigo executar vários ângulos, tá? Então, algumas peças possuem ângulos, e para facilitar a vida de vocês, os esquadros têm que ser adquiridos, tá? Bom, questão de grafites, vocês talvez vocês já saibam, né, qual é o traçado de vocês, se ele é um traçado mais forte, aí vocês têm que evitar esses grafites com uma dureza maior, né, 2H ou H. Para aqueles que têm um traçado não tão forte, né, dá para utilizar um HB, e que é aqueles que têm um traçado bem levezinho, talvez um 2B ou B, que ele é bem macio. O que acontece? Porque esses aqui, eles vão, se vocês colocarem um pouquinho mais de força, né, no traçado, vocês vão furar a folha. Mas também aqui, nessa parte do grafite que é mais macio, ele tem outro problema. Se vocês não têm um cuidado muito grande com o desenho, vocês podem borrar ele facilmente, tá? Então, eu indico vocês começar com um HB e depois ver se vocês vão se adaptando, né? Se vocês preferem depois um grafite mais duro, né? Borracha para desenho, pode ser verde ou daquelas plásticas branca. Folhas A4. Alguns materiais complementares, se vocês preferirem, né? Uma flanela ou uma escova para limpeza.
que aí vocês não passam a mão, porque muitas vezes a mão ela possui uma oleosidade, e aí vocês vão passar no desenho para tirar a borracha que vocês utilizaram para apagar, e vocês vão borrar o desenho também, tá? E fita adesiva, se preferirem, para fixar a folha sobre a mesa, porque muitas vezes vocês vão fazer um traçado com a régua, e se a folha ela não estiver presa, ela pode fazer com que aquele traçado que é linear seja todo curvo, né? Bom, quanto aos formatos de papel, os formatos eles possuem algumas dimensões que são relacionadas com o retângulo harmônico. O que é o retângulo harmônico? Se vocês pegarem um quadrado básico, qualquer quadrado, e pegarem a hipotenusa e projetarem um arco, né, que sai da hipotenusa, e essa hipotenusa acabe, né, encostando num dos catetos, vocês vão ter, então, um retângulo harmônico com aquelas medidas do quadrado básico que vocês tomaram. Bom, então foi dessa forma que foi tomado os formatos. Então, o primeiro deles foi o A0, né? O A0, então, ele tem uma dimensão de 1 metro quadrado. Tá? Mas quais são as dimensões para que ele tenha 1 metro quadrado, né, e ele seja um retângulo harmônico? Aí foi definido que ele tem que ser de 841 milímetros por 1.189 milímetros. Então, ele tem 1 metro quadrado. E aí, depois, os demais, o que foram feitos? Eles foram sendo subdivididos. Então, o A0 é a mesma coisa que 2A1. O A1 é a mesma coisa que 2A2. E assim por diante. 1A2 é a mesma coisa que 2A3. Tá bem? Mas um formato básico que é utilizado e que todos eles, no dobramento, se tornam, é o A4. Certo? Porque é muito mais fácil fazer o encadernamento de uma folha A4, né, do que uma folha A2. O A3, o A1 e assim por diante. E aí, então, eles foram definidos. Eles sempre tem uma das medidas, é sempre utilizada o logo anterior. Então, se vocês pegarem um A4, o comprimento dele é a largura do A3. O comprimento do A3 é a largura do A2, tá bem? Então, fica fácil de vocês transformarem qualquer formato, né, num A4, tá bem? Existem outros formatos que são bem menores, né, mas não são utilizados para desenho técnico. Bom, e se vocês quisessem determinar um outro tamanho de formato, também vocês vão conseguir fazer, tá bem? Então, vocês vão pegar um quadrado qualquer, né? Vocês vão estipular qual vai ser a medida do quadrado, certo? Determinar o tamanho do lado, né? E para vocês determinarem qual vai ser o comprimento dele, vocês vão utilizar o valor de um dos lados vezes raiz quadrada de 2. Aí vocês vão ter a medida do outro lado, do retângulo harmônico, tá? Então, o x inicial que vocês tinham, esse valor que vocês determinaram, vai determinar também o comprimento, tá bem? Porque é uma relação que se tem em função da hipotenusa, né? Tá certo? Então, os formatos, né, eles possuem diversas informações, né, diversas dimensões quanto às margens e o espaço de desenho e também a largura da linha do quadro. Então, a nova norma NBR 16752, que é de 2020, para aqueles que tiveram aula comigo em 2019, as margens eram diferentes, tá? Agora elas modificaram, a norma modificou em 2020, então agora as margens são todas de 20 milímetros à esquerda. Antes eram de 25, tá? Mas agora
foi atualizado para 20 milímetros. Eu acho que ficou mais interessante, porque todas as margens ficaram de 10 milímetros, tanto a direita como superior e inferior. Ficou mais fácil, tá? Até mesmo para impressão, porque 7 milímetros ficava muitas vezes, algumas impressoras ficam fora da impressão, né? Das margens de impressão da impressora. Então, 10 milímetros ficou bem melhor. E mesmo assim, né, diminuindo a margem esquerda e aumentando a direita superior, ficou maior, então, o espaço para o desenho, tá bem? Então, só que a largura da linha do quadro ainda se manteve, né? Então, nós temos 0,7 para 4, A3 e A2. E o que é essa espessura? Essa espessura é a espessura do formato, tá? Ali onde vocês vão... e também da legenda, né? Então, para aqueles formatos maiores, tipo A0 e A1, são mantidos os valores de 1 milímetro. Então, aqui tem um formato A4, tá? Que vai ser o mais utilizado, até porque vocês podem, se alguém de vocês tiver esse formato para impressão, né, num software, AutoCAD, SolidWorks, enfim, vocês conseguem executar esse formato aqui facilmente, tá? Mas o nosso trabalho, que nós vamos ver no final dessa nossa aula aqui, nós vamos executar um formato desses aqui à mão, tá? Então, aqui já tem algumas dimensões. É isso que eu falei para vocês. Os tamanhos gerais, totais, são os mesmos. O que mudou foi a margem, 20 milímetros, margem esquerda, a superior ficou 10, direita 10, e inferior aqui também ficou 10. Alguns outros formatos, pela norma, também podem ser trabalhados, tá? Então, tem o A3.2. O que ele é? Ele é o tamanho, a largura do A3, só que o comprimento é como se fosse de um A2. Ele pode ser ainda estendido para um A3.1, que é o quê? Que é quando a largura do A3 tem o comprimento de um A1, tá? E assim por diante. Isso serve tanto para o A3, para o A2 e para o A1, tá? Sendo o seu máximo, né, então, um A0, né, o comprimento de um A0. Tá? Então, são alguns formatos que a indústria, né, foi utilizando para que tenha, então, uma quantidade maior de desenho, uma quantidade maior de espaço para representação, até muitas vezes podendo ser utilizado uma escala maior, né, e para ter uma melhor visualização, mantendo-se, então, a mesma largura da folha, né, no caso do A3, o A2 ou o A1. O A4 não tem essa diferença. Por quê? Porque a largura dele, na verdade, é o comprimento. Aliás, o comprimento dele é a largura do A3. Tá bem? Então, ele não tem. Se eu quisesse aumentar ele, o A4, ele já ficaria um A3. Tá? Então, ele foi o que não teve subdivisões nos seus tamanhos. Quanto às legendas, o A0 e o A1, como eles são formatos maiores, eles possuem uma legenda de comprimento 180 e a sugestão, né, é que ela seja feita em 50 milímetros. Só que é uma sugestão, ela é variável, isso aí cada empresa se adequa, né, a uma medida. Isso vai depender também da quantidade de informação que tem na legenda, só que o comprimento, né, se manteve o mesmo. Antes, o comprimento era modificado. E a sugestão para A2, A3 e A4, que são formatos menores, é que a legenda seja um pouco menor, né, de 35 milímetros. Segundo a norma 16752, a legenda ela deve conter o máximo de informações necessárias sobre aquele projeto ou aquele desenho, tá? Então, são muitas as informações, tá bem? Isso aqui nós vamos executar lá no desenho 2, com auxílio do computador, né? Nos dois softwares que são utilizados
na eletromecânica, que é o AutoCAD e o SolidWorks. Mas aqui para nós, vamos utilizar então uma legenda, né? Como nós vamos fazer à mão, né? Vamos utilizar uma legenda um pouco menor, tá? A legenda nossa ela é de 35 milímetros e tem menos informações, tá? Então aqui são as dimensões para que vocês executem. Nós vamos utilizar essas dimensões lá no final da aula para executar um exercício. Também a sublegenda, aqui é a legenda, tá? E a sublegenda, ela fica logo acima da legenda e ela serve para informar as peças, né? Qual é a referência, quantidade, um número, se ele tiver um número de registro, a denominação ou o nome dele. Enfim, aqui são colocados, então, como se fossem tabelas, os componentes que estão representados nesse projeto ou nessa folha, tá? Então, aqui também, nós vamos utilizar uma sublegenda aqui, a distância é de 5 milímetros, e aqui tem, no seu cabeçalho, algumas informações. Essas informações aqui, tanto da legenda como da sublegenda, devem ser elaboradas com caligrafia técnica, tá? Para que se tenha, então, um padrão na escrita, e essa caligrafia técnica, ela é de acordo com a NBE 8402. Ela, então, possui algumas dimensões para que as letras, né, e formatos da letra também, sejam os mesmos encontrados no desenho, tá? Então, se vocês quisessem fazer uma altura de letra diferenciada, vocês podem fazer de acordo com essas equações aqui. Vocês vão primeiro inicialmente determinar qual é a altura da letra, que é o H, e depois esse H vocês vão colocando aqui nas demais partes da pauta, tá? Que a pauta é onde vocês vão executar as letras, ou também números, e também símbolos, tá? Então, se eu dissesse para vocês, eu quero uma altura de 10 milímetros, eu teria que colocar aqui, 2 dividido por 7 vezes 10. Eu teria, então, a cabeça, que é esse espaçamento aqui da pauta. O H também serviria aqui para colocar 5 dividido por 7 vezes 10, eu teria, então, o meu corpo. E como o pé da letra, a cabeça da letra é o mesmo tamanho, né? 2 dividido por 7 vezes H, eu teria, então, o mesmo espaçamento aqui. Bom, mas se eu determinasse aqui 7 milímetros, a minha altura da letra, eu vou colocar esses 7 milímetros nessas três equações. Então, 2 dividido por 7 vezes 7, eu vou ter 2 milímetros, né? Então, eu vou deixar a distância dessas duas linhas da pauta 2 milímetros. O corpo seria 5 dividido por 7 vezes H, que é o 7, vai dar 5 milímetros. Então, ficaria 2, 5, o C e o P são iguais, né? Então, ficaria também 2 milímetros. Tá bem? Isso para vocês executarem as letras, números e símbolos da caligrafia técnica. E vocês têm que tomar cuidado pelo seguinte ponto. Vocês já escrevem, muitos de vocês escrevem de forma, com letra de forma, né? Só que as letras não são as mesmas que utilizadas ou números, né? Que no desenho técnico. Algumas delas possuem algumas peculiaridades, né? O 7, por acaso, né? O 7 aqui, muitas vezes, no dia a dia, né? Nós usamos um traço, tá? O 7, que é utilizado na caligrafia técnica, não tem esse traço, tá bem? O 2, na parte inferior, muitas vezes é feito uma voltinha, né? Aqui não é feito voltinha. O 1 também, muitas vezes tem um traço na parte inferior.
Então, tem que se tomar cuidado na hora de executar a caligrafia técnica para que ele siga esse padrão, tá bem? Então, no trabalho que nós vamos realizar, né, um exercício, tem que tomar atenção para essas características das letras, números e símbolos. Bom, e quanto às escalas? As escalas que são utilizadas no desenho técnico, elas são chamadas de escalas de redução, ampliação e a natural. A natural é a própria dimensão do desenho, as próprias medidas do desenho são utilizadas diretamente dentro do formato, nas vistas, tá? Quando eu tenho uma peça que ela é uma peça de redução, né, ou seja, ela é uma peça muito grande na vida real, e eu quero desenhá-la dentro de um formato, digamos, um formato A4. A peça, ela é maior que o formato A4, mas para o desenho dela caber dentro do formato A4, eu vou fazer uma escala de redução. Eu posso reduzir 1:2, ou seja, uma medida, na realidade, ela é dividida por 2 para caber no formato. Ou seja, se ela tiver um detalhe com 100 milímetros, no papel ele vai ter 50 milímetros, tá? Da mesma forma aqui, ó, escala de redução 1:5, se eu tiver 100 milímetros na vida real, na peça real, 100 dividido por 5, eu vou ter 20 milímetros no papel, tá? E assim por diante. Na ampliação é o contrário, eu tenho uma peça muito pequena, imagine um parafuso muito pequeno, né, uma porca muito pequena, enfim, qualquer elemento que seja bem pequeno, eu não consigo detalhar ele, né, porque o detalhe fica tão pequeno que não tem como colocar as medidas, dimensões, cotas, né, enfim. Aí eu vou ter que fazer uma ampliação desse desenho. Aí é o contrário da redução, ou seja, eu vou multiplicar aquele valor real, né, pela escala. Ou seja, se eu tenho um detalhe que é 2 milímetros, ele vai virar 4 milímetros na ampliação, de 2:1. Se fosse 5:1, aquele 2 milímetros vai virar 10, tá? E assim por diante. Só que não são só essas 6 escalas, né? Elas podem ter ainda uma razão de 10, de todas essas medidas. Ou seja, pode ser 1:20, 1:50, 1:100. Sempre na razão de 10. E aqui também da mesma forma, pode ser 20:1, 50:1, 100:1, 1000:1 e assim por diante, tá bem? Lembrando que a escala natural, sempre que possível, ela é melhor de ser utilizada, porque a proporção que se tem da peça desenhada para aquela executada é a mesma. Então, se tem uma proporção melhor visual de como ela é, né? De como tem que ser construída. Claro que se não é possível, né, tem que ser utilizada outras escalas de redução ou ampliação. Então, aqui só para mostrar para vocês, tem a escala natural, tá? Tem algumas informações aqui, tem as cotas nesse desenho, algumas delas estão bem apertadas, né? Dá para ver aqui que as setas e o valor da cota aqui, eles estão sobrepostos, de certa forma, mas eu consigo fazer a leitura. Se eu diminuir mais ainda, eu tenho alguns problemas que algumas cotas começam a interagir com o desenho, né? Nesse caso aqui eu tenho a seta, né? Está em cima aqui da aresta visível, quase que não dá para ver. Aqui ela está separada, dá para ver muito bem. Mas numa escala 2:1 fica muito melhor. Então de certa forma uma escolha do projetista determinar qual é a escala que vai ser utilizada, porque ela tem que ser visualizada, ela tem que ser bem interpretada, não pode ter uma dupla interpretação de uma cota, né, ou de um detalhe. Bom, mas e quanto eu consigo reduzir essa escala? Eu consigo reduzir o máximo? Não tem nada na norma que especifique isso aqui, mas eu em alguns livros, né, que nesse caso é o Protec, desenhista de máquinas,
ele tem lá uma sugestão, que o menor detalhe a ser projetado no desenho, ele tem que ser, no mínimo, 3 vezes a espessura da linha mais grossa. Ou seja, dependendo do formato, eu tenho linhas diferentes que eu posso utilizar para o desenho. Mas se eu estiver utilizando, então, uma espessura de linha de 7 milímetros, tá? Então, eu tenho um desenho que tenho que colocar lá dentro, né? Eu tenho uma peça que eu vou fazer as vistas, e aí eu tenho um detalhe lá dentro daquela peça que é de 10 milímetros. Eu quero fazer uma escala de redução para poder colocar mais peças dentro do mesmo formato. Eu quero fazer numa escala de 1 para 10, ou seja, esse 10 milímetros aqui, no desenho, ele vai virar, aqui ó, 10 dividido por 10, eu vou ter 1 milímetro no desenho. Fica muito pequeno, fica quase do mesmo tamanho que a linha, tá? Só que eu tenho essa sugestão aqui, que é 3 vezes a espessura da linha mais grossa, ou seja, 3 vezes a espessura da linha mais grossa é 0,7, no mínimo, o detalhe tem que ter 2,1 milímetros, ou seja, escala 1 para 10 eu não consigo colocar. Por quê? Porque esses 10 milímetros, na realidade, vão ser 1 milímetro no papel. Bom, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma escala maior, tá? Digamos que eu pegasse aqui a escala 1 para 5, ou seja, no papel ela é dividida por 5. Então, eu pego esse mesmo tamanho, que é o menor dessa peça aqui, é 10 milímetros. Se eu pegar, dividir por 5, vai dar 2 milímetros no papel. Qual é o mínimo que eu posso projetar? É 2,1. Tá? Então, já está abaixo também. Eu não posso utilizar essa escala nem de 1 para 10, nem de 1 para 5. Então, note que eu estou subindo. Ó. 1 para 10 não deu, 1 para 5 não deu. Vamos ver se 1 para 2 vai dar. Isso para estipular o mínimo, não o máximo. Né? O máximo não tem regra. Tá? Isso, se vocês aumentarem o tamanho da escala da peça, na verdade, vocês vão ter que aumentar o formato, né, para conseguir caber dentro, tá? Mas aqui é especificado, então é sugerido o menor detalhe. Então, a escala que eu tenho que adotar, a mínima, né, é 1 para 2. Ou seja, 1 milímetro, 1 milímetro na realidade é dividido por 2 no papel. Ou seja, 10 milímetros na realidade, eu vou ter 5 milímetros no papel. 5 milímetros é maior que 2,1. Então, tá bom. Né? Tá acima do mínimo, que é 3 vezes a espessura da linha mais grossa. Então, quando vocês forem elaborar um projeto, vocês tenham sempre em mente que não dá para reduzir o máximo para economizar folha. Tá? Tem algumas regras que têm que ser adotadas. Muito bem. Então, um exercício final para vocês. Vocês vão pegar as medidas do formato que eu passei para vocês, né? Que formatos vão pegar uma folha A4 e vão colocar as margens 20 na esquerda, 10 na superior, na esquerda, na direita e na inferior, tá? Vão fazer o formato. E a legenda que vocês vão colocar lá dentro é a legenda que nós utilizamos na disciplina, tá? Também é sublegenda. Então, esse é o primeiro exercício que vocês vão fazer. Lembrando que a caligrafia técnica, né, tem que ser utilizada na hora de colocar, então, essas informações, tanto na legenda como na sublegenda, tá? Então, tem também aqui, na parte superior, aqui dá para ver as medidas das linhas aqui, né, desse quadro, né, dessa tabela aqui da sublegenda. Essas medidas aqui têm que ser levadas em consideração. Não é necessário reproduzir todas essas linhas aqui da sublegenda, pode ser só até a primeira, tá? Então, não precisa fazer todas essas linhas. Então, evitem ficar
demorando muito tempo para fazer essas linhas aqui, porque a caligrafia técnica, ela é bem trabalhosa de ser realizada no início e depois, né, com o tempo, vocês vão pegando prática para isso aí. E aqui, então, tem um formato que eu já confeccionei, ele já tem todas as medidas para facilitar a vida de vocês, né, para não ter esse problema de colocar aqui tentar fazer essa legenda aqui, ou ter algum problema de interpretação, né, do desenho. Eu deixei aqui um formato para que vocês possam, então, fazer essa cópia, tá bem? Então, espero que tenham gostado da aula, tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato e depois também vamos ter a aula para tirar, então, essas dúvidas que ficaram dessa parte da aula. Era isso, então. Até a próxima.